Enquanto na Olimpíada a gente tem, sei lá, 3 equipes de jornalismo de uma única emissora, na Paralimpíada a gente tem uma. Então a gente vê porque a gente nunca quis disputar com o esporte olímpico. A gente sempre quis o nosso espaço. Eu acho que cada um tem o seu espaço na mídia ou em qualquer outro lugar. E no nosso caso não era diferente. A gente quer o nosso espaço e eu acho que a gente está conquistando isso, como eu disse, dentro da piscina. Aí aconteceu, sabe, mas o Cielo foi campeão mundial, bateu o recorde, tudo, pô, também é um grande feito, não que não tenha que ser divulgado, e tem que ser muito mais. Mas a ênfase que eles têm perto do esporte paralímpico é absurda, né? Então isso tem que melhorar bastante. Falando em relação à vela e mesmo a outros esportes assim, outras modalidades com pouca visibilidade, elas têm realmente pouca visibilidade e muito pouca cobertura. Acho que é mais uma questão cultural mesmo, que é futebol em primeiro, em segundo, em terceiro e o resto lá no fundo. Então. Ninguém quer, cara, é só futebol, toda coisa, programa de esporte que passa na televisão é só futebol. Os caras passam do dia do jogador, do Neymar, o que o Neymar fez hoje o dia inteiro, mas não tem coragem de passar que foi a final de um outro esporte qualquer, ginástica olímpica, o que seja, você entendeu? Qualquer outro esporte olímpico. Não, eu acho que a mídia tem um grande... E a própria cultura do povo também, né? A mídia passa que o povo quer assistir, né? Então eu acho que é complicado. A gente pode ver os jornais, pelo menos os jornais impressos, eles estão cada vez mais diminuindo as páginas de esporte. Então sempre, se tem 2 páginas, 1,5 é de futebol e metade da página é para Fórmula 1, vôlei, basquete, e a gente tem que colocar os Paralímpicos ali. Então a gente nunca vai conseguir tomar o espaço do futebol, não é nossa pretensão, não é a pretensão de ocupar o espaço do vôlei, nem do basquete, nem de ninguém. A intenção é fazer com que esses caras tenham um reconhecimento e eles sejam acompanhados pela sociedade. Porque a partir do momento que ele cria vínculos com a sociedade, ele cria a sua figura, está formada ali perante o próprio público vai cobrar dos veículos de comunicação a participação deles ou a inserção deles no noticiário. Hoje, quando você vê na televisão, ou quando você lê em jornais, ou quando você espera um resultado de um atleta adaptado, e aí especificamente falando de mim, falando do Daniel, falando da Terezinha, dos grandes nomes que a gente tem no esporte, o ouro é pouco. No quadro de medalha na Paralimpíada, o Brasil, cada Paralimpíada que participa, sobe 2, 3 posições, né? E agora a Paralimpíada 2016 no Brasil, até o Brasil quer ficar entre os primeiros, né? E mesmo assim, tendo todas essas conquistas, essas medalhas, ainda a cobertura ainda é muito pouco ainda sobre o esporte paralímpico. O Daniel foi medalhista aí, 10, 11 medalhas e apareceu pouco, foi em alguns programas e quando aparece não é tão divulgado, né? Eles não dão tanta ênfase assim. Então tem que melhorar muito e o pessoal valorizar mais, né? Mas tudo isso porque a gente tem que ir atrás, só consegue as coisas indo atrás. Por enquanto, algumas pessoas assim que já estão no nível muito elevado, né? A mídia ainda vai atrás, mas ainda é muito pouco. A ideia é exatamente aquela, a gente dá um empurrão, a gente dá um incentivo, a gente, por exemplo, o comitê, por exemplo, compra os direitos de transmissão de algumas competições. Acabou de acontecer o Mundial de Lyon e o Mundial de Montreal. Lyon foi atletismo, Montreal foi natação. E o comitê comprou os direitos de transmissão e cedeu, sublicenciou ao Sport TV para exibir lá 2 horas por dia, uma maneira de fazer com que as pessoas assistam, saibam que esse tipo de competição existe. Foi assim que o Daniel Dias
apareceu, foi assim que o próprio André Brasil apareceu, o Alan Fonteles. As pessoas não sabiam que pessoas com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, poderiam competir em alto nível. Elas assistiram na televisão por intermédio dessa política do CPB e foram atrás de um centro de treinamento para poder virar atleta e hoje estão aí. A mídia tem realmente esse papel transformador, né? Foi através dela que eu conheci o esporte adaptado. Não foi nenhum professor, não foi a minha família, não foi ninguém que me colocou essa oportunidade. Foi a televisão. Posso até dar créditos ao Sport TV, porque foi ele que realmente passou naquela ocasião. E se não fosse a TV, como eu falei, com certeza eu teria terminado minha faculdade, seria hoje um fisioterapeuta formado, como qualquer brasileiro, lutando e batalhando para sobreviver, e com certeza não teria realizado o grande sonho da minha vida. O Daniel sabia um pouco ali e tal, mas não era um nadador, não devia fazer daqui para lá e tal. E ele assistiu o Clodoaldo ganhando um monte de medalha e ele descobriu que pessoas com deficiência poderiam competir em alto nível. Ele entrou numa aula de natação, aprendeu a nadar ali em setembro de 2004. Em 2008 ele já estava ganhando 4 medalhas de ouro. Ele tinha esse dom que ele não sabia que existia, de se locomover com velocidade dentro da água. E isso foi graças à exposição do esporte. Eu acho que a divulgação do esporte paralímpico tem muito a contribuir para o nosso país. Eu acho que tem muitos escondidos em casa ainda, infelizmente. Eu acho que a maneira da gente tirar essas pessoas com alguma deficiência de casa é vocês mostrando a gente nadando, a gente correndo, a gente fazendo alguma atividade e mostrando que somos normais. Porque muitas vezes o preconceito existe dentro de nós mesmos. Às vezes você não tem preconceito nenhum, mas eu tenho preconceito e aí as coisas não funcionam. O que eu posso dizer assim de concreto é, por exemplo, a vela, há 6 meses eu não sabia que existia vela para pessoa com deficiência, que a pessoa com deficiência poderia velejar, né? E isso já existe há algum tempo. E cadê? Por que não aparece? Né? É necessário que seja divulgado para que as pessoas possam conhecer, se interessar, vir conhecer, né? E começar a praticar. Você tem alguns esportes que hoje ainda o pessoal conhece um pouquinho mais, que é o atletismo por causa da Terezinha, a natação por causa do André e do Daniel. Então os caras estão um pouquinho mais em voga aí, então sabem um pouquinho mais. O vôlei, como eu te disse, os caras acham que a gente joga na cadeira de rodas ainda. Então tá muito... Eu estou me sentindo como se a gente estivesse na década de 80 ainda do voleibol, quando começou a estourar. Chegaram alguns caras de vanguarda para serem técnicos e aí a coisa mudou. Às vezes a gente vai em algum lugar e fala assim, você rema lá, não sei o que, né? Porque ninguém conhece muito a vela, né? Todo mundo pensa que é canoagem, é remo, então... Aí você fala assim, não, é o barco a vela, tem que ter vento para você andar, senão você não consegue... Aí até você explicar que a pessoa vai entender, né? Aí muita gente fala, tem o rugby de cadeira de roda. O pessoal já não conhece nem como é o rugby normal, né? Então de cadeira de roda, menos ainda. A gente até relevava algumas coisas, mas hoje, se o cara não sabe o que é uma classificação funcional, né? A gente precisa ter uma classificação funcional para poder competir. Se o cara não sabe alguns detalhes, né, que necessitam no esporte paralímpico, aí fica um pouco complicado, que são coisas bem simples, mas a classificação que eles não sabem. Alguns perguntam que se a gente nada em piscina de 50 metros ou de 25, ou... É uma competição como qualquer outra, a piscina tem que ser de 50 metros,
Não tem outra piscina, não existe. A mesma piscina que nadam em Londres, nas Olimpíadas, a gente também nada. Né? Então é algo que eu acho que a capacitação é cada um que tem que buscar. Eu tenho que me capacitar dentro da natação para poder conquistar uma medalha. E assim como você tem que, no mínimo, se você vai me entrevistar, você tem que saber um pouquinho da minha história. Né? Eu acho que é algo que cada um tem que buscar. E é algo que, se precisar, a gente claro que fala. Né? Mas vocês já vêm preparados, já sabendo, o Daniel começou a nadar quanto? Claro que eu posso contar a minha história, é diferente, mas você já vai saber. É uma informação que você buscou. O primeiro passo mais importante é o pessoal, vocês mesmos que estão lidando com isso, com a parte de jornalismo, terem também essa consciência. Assim, ter esse, às vezes não é por mal, né? Mas assim, é ruim você ouvir. Imagina você virar para você e falar assim, além de repórter, você é mais o quê? Além de trabalhar com jornal, você faz mais o quê? Como que você se sentiria quando alguém te perguntasse isso? É o mesmo constrangimento que a gente passa. Todo mundo tem muita informação sobre futebol, todo mundo sabe a escalação da Copa de 94, todo mundo sabe essas coisas todas. Mas falta informação sobre esportes em geral, entendeu? Falta informação sobre regra de vôlei, às vezes. Falta informação sobre basquete, sobre calendário, sobre essas coisas. Então falta informação também para o esporte paralímpico. E a nossa missão é essa, fazer com que as pessoas, os jornalistas, tenham informação, tenham acesso à informação. A gente, obviamente, aderiu aí todos os veículos de comunicação que todas as plataformas de comunicação que poderiam existir, Twitter, Facebook, Flickr, Instagram e além do site, que era a nossa porta de entrada, para deixar a informação acessível ali e fazendo vídeos quase lúdicos para mostrar como é que funciona o esporte paralímpico, porque realmente é um pouco difícil. Se você vai ver numa prova de natação que o Daniel Dias, que tem uma má formação congênita nos membros, ele nada com uma pessoa que tem os 4 membros, ou um cara que só tem 2 pernas. E aí para explicar, existe toda uma ciência naquilo ali, entendeu? É difícil até descrever no jornal. Assim. Então é uma coisa complexa. Aos poucos a gente vai criando com a nossa política de levar jornalistas e de fazer com que eles acompanhem as competições, a gente vai criando setoristas. Então cada jornal, quando tem uma história de paralímpico, ele tem 1 ou 2 repórteres que sabem tratar do assunto. Isso vai criando setoristas e isso vai fazendo com que o noticiário seja mais facilmente assimilado. Quando eu cheguei na São Silvestre, tinha vários amigos meus que estavam muito empenhados e eles, foram atrás do pessoal do jornal e buscaram e fizeram com que eu aparecesse, porque se não fosse isso, não teria aparecido. Né? Mas como eu tinha vários amigos que vai atrás dos fotógrafos, olha o que ela fez, não sei, então foi meus amigos que fizeram propaganda, né? E aí apareceu a campeã masculina, a campeã feminina e o que completou o melhor masculino, né? E eu, né? Então a primeira página da Folha de São Paulo foi o masculino, o feminino e a pessoa com deficiência. Então isso foi o que alavancou assim e que hoje me trouxe para o time São Paulo para a vela. A pouca divulgação que a gente teve foi mais por ser o Bruno, goleiro ex-goleiro do São Paulo, é que a gente teve mais atenção. Se não fosse por isso, creio que até agora a gente não teria tido praticamente nenhuma atenção. Embora a gente tenha classificado já uma equipe para a China, o Bruno tenha se classificado também para Londres, mas a mídia ia cobrir muito pouco esse aspecto. Assim, o meu aparece bastante por causa do futebol, que aí o pessoal pega, aí fala, vou jogar futebol, aconteceu um acidente e tá fazendo outra coisa. Então eu tenho noção que é um pouco bem mais por isso. A gente ainda está sendo vendido como coitadinho, vende mais do que falar que o cara é atleta de alto rendimento.
né? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que realmente os caras sejam respeitados pelo que eles são como pessoas e como atletas. E hoje a gente paga aí um pouco mais por conta de tudo isso. Então quando a gente fala e relembra de toda a história do Clodoaldo, e isso eu gravo na minha cabeça, que foi, acho que a matéria mais emocionante que eu já vi em toda a minha vida. Se eu não me engano, acho que era o Regis Rezin fazendo uma matéria com o Clodoaldo no Paternò, aonde, já que é um lugar histórico, com pedras e tudo mais, o Clodoaldo não conseguia realmente subir a cadeira. E com tudo isso, ele ainda mostrava a história e a superação de vida do Clodoaldo, comentando que filho de sei lá quantos irmãos, nascido num bairro pobre e tudo mais. Como eu falo, eu acho que talvez a abordagem não tem... De novo, não digo que não foi culpa de uma única pessoa, acho que erramos como um todo. Por isso que eu falo que é uma coisa cultural, acho que a sociedade errou como um todo. Então, a pessoa com deficiência no nosso país, ela é vista ainda... de uma forma diferenciada. Eu sou uma pessoa normal, que não tem os braços e a perna, mas sou uma pessoa normal que busca o nosso espaço, que busca os objetivos, sonhos, assim como qualquer um tem sonhos e objetivos. Nós escolhemos o esporte e eu vejo que o esporte é uma grande ferramenta para a gente realmente tirar isso das pessoas. Aqui não tem super-herói, não tem nada demais. Aqui tem um ser humano como qualquer outro que está querendo superar os seus limites e conquistar a medalha para o país. Uma repórter de uma emissora veio e ela entrevistou os meninos, entrevistou os atletas, e eu não tinha ouvido o que eles tinham falado. E ela veio me entrevistar e ela falou: como você se sente sendo técnico de uma equipe paralímpica, né? E eu disse: eu me sinto normal. Ela falou: corta. Ela falou: pô, será que você não pode falar para os que é uma superação e que os caras, né? Poxa vida, o cara não tem a perna, mas vem aqui e joga vôlei. Eu falei: olha, eu sabia que era isso que você queria ouvir, mas não é isso sim que eu me sinto, né? Eu vim do voleibol convencional e trabalho com os caras da mesma maneira como eu trabalhava com voleibol em pé. E hoje a gente paga o preço exatamente desse tipo de abordagem. Então está sendo muito difícil essa transformação. Tanto eu, quanto o Daniel, quanto outros atletas, a gente tenta modificar essa questão, esse lado do coitadinho. É o que eu falo sempre, né? Eu não tenho, meus patrocinadores, a Caixa, Deloitte, time São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, o Ministério do Esporte. Eu não tenho todas essas pessoas acreditando no André, porque, coitado, ele teve paralisia infantil quando pequeno, o médico falou que ele não ia andar, coitado da família dele que não teve uma estrutura adequada. Sabe, as pessoas hoje investem dinheiro no André, investem dinheiro no esporte adaptado, porque acreditam no trabalho e vem o resultado acontecer. São aquelas caixinhas da imprensa, né? Então tem a história de superação, a história que faz chorar, a história que faz sorrir, a história... Isso é muito importante, eu acho que isso é o começo de tudo. Para começar a contar uma história tem que começar do começo. E de muitos deles já foi contado inúmeras vezes essa história. Agora a gente quer mostrar exatamente esse outro lado, o lado desportista, o lado atleta. O André Brasil, o Daniel Dias, eles treinam tanto, ou talvez mais, do que o César Cielo, entendeu? O Alan treina tanto quanto o Bruno Lins do atletismo, entendeu? Então assim, esses caras são desportistas, eles vivem disso, eles são reconhecidos internacionalmente por causa disso, e a gente quer fazer que o Brasil veja isso também, e acho que aos pouquinhos tem conseguido. É lógico que como brasileiro eu fiquei mega contente, sabe? Poxa, caraca, vamos receber uma Olimpíada, uma Paralimpíada na nossa casa, né? Mas como todo brasileiro, você fica com aquela pontada de preocupação, né? Eu acho que vai ser só aquele momento, né? Aquele momento vai ter aquela euforia, né? O pessoal querendo ir lá. Muitos ainda não sabem ainda, né? Sobre o Paralímpico, né? Porque não tem conhecimento. Mas depois que passar isso aí, teoricamente vai voltar de novo, né? Também pela discriminação sobre Paralimpíada, né? Mais a família e mais aqueles amigos mesmo que tem
a gente no dia a dia. Né? Eu sei que vai ser um estouro, porque vai ser no Brasil. Depois não vai ser igual, com certeza, mas a gente espera que continue no nível. Eu espero que fique um legado, duvido, né? E eu espero, sinceramente, estar errado. Olha, eu espero que sim, mas não acredito muito. É uma questão de mentalidade e isso não muda assim do dia para a noite. Justamente, você não vê perspectiva de melhorar. Então é que você falou, é cultural, não adianta. É futebol e é futebol, filho. Do resto é resto e não vai aparecer nunca, velho. Por quê? A culpa também não sei se é da mídia. O cara prefere ver o dia do Neymar do que ele vê outros esportes na televisão, você tá entendendo? Então não sei o que fazer para tentar melhorar isso, cara.